Senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe, se fazendo presente nesse nosso encontro, para que Ele possa apresentar para nós um momento de aprendizado, de troca de experiência, mas também aquele movimento que possa nos auxiliar no que reporta as nossas necessidades espirituais. Que possamos, em sintonia com o Mestre Jesus, os benfeitores espirituais, atingirmos o final do encontro com reconforto na alma, com paz na consciência, nos preparando para os desafios que nos aguardam na vida. Para aqueles que estão vindo a primeira vez ou estão entrando em contato conosco através do estudo da doutrina espírita, o nosso trabalho se fundamenta num estudo sequenciado do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, um livro que foi editado em Paris em 18 de abril de 1857. A obra é dividida em 4 partes. Na primeira parte, os aspectos filosóficos. A segunda parte é intitulada O Mundo Espiritual ou O Mundo dos Espíritos. A terceira parte, as leis morais. E a quarta e última parte, das consolações, as penas e as consolações, a vida futura. Então, nós estamos exatamente estudando a segunda parte, que no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Especificamente no tópico intitulado Encarnação nos Diferentes Mundos. Na semana passada, nós trabalhamos a questão 182. Diga-se de passagem, nas 2 últimas semanas nós ficamos na questão 182, não foi igual, gente. Nós tínhamos um projeto de ir para 183 na semana passada, aí fizemos a leitura da 182 e nela ficamos. Então hoje nós vamos adentrar direto na questão 183, sem ler a questão 182. Pode ser assim? Vocês querem que ler mesmo assim a questão 182? Não precisa? Não precisa? Hein? Se você ler, você vai ficar nela. Vou ficar nela se eu ler? E se eu ler e não ficar nela? Pode ler, não ler. Não ler? Estava esperando isso. Olha, me salvou, estava na esperança. Só para a gente fazer uma conexão. Não vou ler o comentário, combinado? Então Kardec questiona assim os espíritos. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Lembrando que nós estamos estudando, né, a encarnação nos diferentes mundos. Então nós podemos conhecer o estado moral e físico dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las. E isso os perturbaria. Então a questão aqui, ela é muito importante, porque nós estamos em algumas semanas trabalhando aspectos da escala dos mundos. Porque é importante nós abrirmos os nossos horizontes para refletir sobre isso. Se entre nós temos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, no que reporta a valores socioeconômicos, culturais, enfim, analisando os planetas, os mundos habitados,
processo se dá da mesma maneira. Ou seja, existem muitos mais adiantados e muitos menos adiantados. Porque nosso coração está se sensibilizando para o ensinamento de Jesus quando define que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou e teria dito: vou preparar lugar. Primeiro versículo do capítulo 14 de João. Então Jesus é que já nos projeta as estrelas a definir que Deus, em sua infinita bondade, cria os mundos para que nós estagiemos nesses mundos. Todos os mundos, mesmo aqueles inferiores, estão sob o amparo do amor de Deus. Os mundos mais evoluídos da mesma forma. Porque, como define Paulo de Tarso, Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, ele vai fazer acepção dos mundos. Isso, das comunidades, das cidades, enfim. Tudo no universo está sob a tutela do amor de Deus. Não estão mais frente? Viu que eu fui disciplinado? Fiquei com medo. Devagar para você entender um pouquinho. Isso. Como é que é o nome do senhor mesmo? Valdemir. Senhor Valdemir. A fala do senhor, ela respalda um pouco do nosso trabalho. Porque nós estudamos a doutrina espírita de uma forma muito tranquila. Porque ela tem que ser assimilada. Não adianta eu correr com o conteúdo aqui, como muitos fazem. Pega o livro dos Espíritos para ler o livro dos Espíritos como se fosse um romance. No primeiro momento, funciona. É gostoso. Você vê o embalo, o desenvolvimento. Mas não é assim que se aprende doutrina espírita. É necessário a gente procurar tirar o espírito da letra, entender o que o pedagogo Allan Kardec projetou, formulou, né? Por que ele encadeou as perguntas e as respostas daquela maneira? E as próprias respostas dos espíritos, o objetivo da espiritualidade é popularizar o espiritismo. O espiritismo ele tem que ser inteligível, ele tem que ser fácil a assimilação para todos. Desde o doutor até a pessoa que não tem cultura, teoricamente, não tem conhecimento escolástico. Porque isso também é detalhe, porque tem muitos que não têm conhecimento, não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, e são espíritos que têm cabedal muito mais amplo do que aquele que é PhD aí, que é doutorado, que é isso, que é aquilo. Precisamos entender isso. Tanto que o Evangelho é uma proposta que Jesus ofereceu para os simples, né? Para as pessoas que efetivamente estão com o coração já pronto para compreender os valores da vida. E até eu abri um parênteses para dizer que nós, muitas vezes espíritas, nós nos incorremos nesse erro. Até com empolgação de imaginar a doutrina espírita sendo divulgada para todo mundo, costumamos pensar assim: como fulano tão inteligente. Já pensou assim, cara? Fulano tão inteligente, estudioso, mas ó, a gente não consegue entender as questões espirituais, não. Você já pensou assim também? Mas por quê? A ciência hoje está nos dizendo que existem vários tipos de inteligência. Inteligência racional, tem inteligência emocional, sem estender demais. Existe inteligência moral e existe inteligência espiritual. Uma pessoa não necessariamente tenha desenvolvimento na inteligência cognitiva, você compreender a equação da perseverança. Perseverança é equação. Tanto que Jesus define: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Isso é equação, isso é matemática. Não é isso, Dora? E para entender essa equação, nós precisamos ter amor no coração,
sensibilidade. Tem que ter um coração ali sofrendo, que tu ama, para você ficar ali noites e noites com ele. Se você não aprende livro, não, gente. Não aprendi com a medicina. Cada dia um pouquinho, então. Eu vou demorar de responder alguma assunto, ele é mais para mim. Eu tenho uma avaliação de efetividade há uns quase 3 anos. Algumas coisas assim, mas vou deixar por tempo certo. Não vai ter pressa. Porque quem tem pressa come cu. Aqui em Minas a gente fala assim. Quem tem pressa queima a língua. Ontem queimei a língua para macarrão. Eu mesmo fiz macarrão, mas estava tão quente, eu esqueci. A fome maior, a barriga maior que os olhos. Tá vendo? Graças a Deus. Queima a língua, mingau. O Chico que falava isso. Mingau você toma pela beirada. Tá quente, você vai lá devagarzinho, não é para dar sopa. Porque ele vai esfriando, é na periferia. Lá, se você for lá no meio, lá, não dá certo. Por isso que eu fui tomando esse mingauzinho com você, devagarzinho. Vamos para onde eu? Cláudia, leia em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância, os espíritos respondem. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em todo lugar, tão absoluta quanto entre vós. Então a pergunta é muito importante. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? A resposta é muito clara. Em toda parte, a infância é uma transição necessária. Mas não é em todo lugar. Então, Lutusa, né? Tão peremptória quanto entre vós. Então, aqui, nós precisamos de refletir em alguns pontos. Primeiro, a necessidade da infância como um processo de adaptação à nova vida. Quando a gente fala de reencarnação em outros mundos, por exemplo, o espírito sai da Terra, passará a reencarnar em outro mundo, ele vai ter uma infância nesse mundo. Né? Não é só a infância encarnatória no sentido desse tempo que nós necessitamos, mas até um processo de adaptação. E aí nós vamos refletir também o seguinte: em todos os ciclos que se abrem na vida, nós temos uma infância nesse ciclo. Nós temos um período de chegada nessa nova etapa. Isso é da lei. Isso é da lei. Você é convidado para trabalhar numa empresa. Você vai viver lá um período de gestação. Você vai viver lá um período de parto, verdadeiro parto. Depois do nascimento, a infância e a adaptação, para que gradativamente os outros ciclos venham se abrir e você consiga, inclusive, chegar nos planos da maturidade e até no tão sonhado momento da maturidade plena que já vai nos desenfeixando dessas etapas. O que nós chamamos, por exemplo, aqui de velhice. A velhice aqui já é um processo de preparação para a desencarnação? Não. Não. Nós não podemos pensar assim. Embora seja fato. A velhice é preparação para a morte. Tá. Porque o corpo físico vai ficar por aqui. Tudo bem, se for pensar assim. Mas na realidade não podemos analisar só assim, porque senão seremos materialistas.
a velhice, ou esse movimento que nós vamos caminhando para estar fechando um ciclo aqui na Terra, que vai variar de acordo com o indivíduo, ele na realidade é um processo de maturação para o nascimento de uma nova vida, para a chegada no mundo espiritual. Reunião quarta-feira, nós trabalhamos 1h30 em torno disso, não foi, Deus? Você teve aqui alguns momentos conosco. E até diga-se de passagem, dia 2 de novembro é considerado o feriado, o dia dos finados. Nós fizemos um estudo aqui muito gostoso, muito participativo sobre esse simbolismo que é a morte. Para o materialista, a morte é o fim. Para o religioso, a morte é passagem para o reino de Deus. Para quem está procurando se tornar discípulo do Senhor Jesus, na realidade é uma preparação para uma nova jornada. Não é para o reino do céu, não é para a morte, não é outros caminhos, porque os caminhos se eternizam. À medida que nós vamos enveredando, optando pelas aberturas que a vida vai nos proporcionando, nós vamos então estar nos candidatando a viver etapas diferentes. Porque cada caminho há de nos levar a um destino diferente. Embora, no fundo, todos os caminhos nos levam a Deus. Todos! Carlos Alberto, tem um caminho que leva para o demônio. Não tem não. Todos os caminhos objetivam o crescimento individual. Agora, é óbvio que quando eu faço a opção pela treva, que eu já sei que é treva, tem muita gente que está no caminho da treva, mas é uma treva que é concepção sua. Para ele não é treva. Para ele é tudo certo. Para ele está navegando em mares extremamente tranquilos. E para você está olhando a nau lá, atravessando, e assim, nossa, mas olha lá. E estou vendo a tempestade lá do outro lado. Você tem até instrumento. Você tem até satélite que vai definir, né, o sistema meteorológico. O indivíduo está numa nau, ele tem a bússola. Ele tem possibilidade. Ele não está vendo o que você, por exemplo, não está vendo. Da mesma sorte que na sua relação para com ele, você tem uma visão mais ampla. Mas na realidade existem espíritos que estão olhando para a Gislene aqui, que está achando que ela tem uma visão muito ampla para com o outro, e os espíritos estão observando que a visão dela está curva. Eles estão enxergando o que ela está percebendo, ela está olhando para a Dona Yolanda. A Dona Yolanda está olhando para a Adelaide. A Adelaide está olhando para a Dora. Mas cada uma com um ponto de vista. E tem a espiritualidade que está olhando para as quatro. A espiritualidade está observando para onde que a Gislene Godica, a Dona Yolanda, etc. Mas elas não, elas estão fechadas. Entendeu? Agora, esses que estão vendo com mais amplitude, com mais eficiência, é porque um dia sentaram na cadeira da Gislene, sentaram na cadeira da Dona Yolanda, sentaram na cadeira da Adelaide e, por consequência, na cadeira da Dora. E já vivenciaram isso. E já estão naquela condição de, pelas experiências adquiridas, conseguir enxergar um pouco à frente. Para isso, muitos ciclos se abriram e se fecharam. Não sei se chegou lá. Se é isso que a gente esperava desse movimento. A infância, biologicamente falando, no nosso mundo, ela tem um time, ela tem um período, ela tem uma duração. O que os Espíritos estão nos dizendo é que em outros mundos, ou mundos mais evoluídos que o nosso, a visão, a infância ela é muito mais curta, ela é muito mais breve. Não tem essa necessidade de ser uma infância tão longa. Não é longa não, casal dela. Passa tão rápido. Mas nos mundos superiores passa muito mais rápido. Querem um exemplo? Se nós fizermos a comparação
da nossa infância, o período da nossa infância, com o período da infância do animal, nós vamos observar que o animal não faz tudo que é nosso. Um cachorrinho com 3 meses, 4 meses, ele já está. Em 5 meses, 6 meses, ele já é praticamente adulto. Né? Mas ele se encarna mais cedo, casal. Tudo bem. Mas a ideia aqui não é a longevidade dele. Porque tinha que ser curta mesmo. Pelo nível das expressões mentais. Pela possibilidade das expressões mentais do, por exemplo, do animal, do cachorro. Mas inversamente proporcional é o processo do espírito nos mundos superiores. Ou seja, ele tem uma vida muito mais longa do que a nossa e uma infância muito menor do que a nossa. Quer dizer, o nível de aproveitamento dos espíritos nesse mundo é muito maior do que o nosso. Viu aí, gente? Tá claro? Mas por que então que a infância nossa é tão longa, já que você está falando assim? Pela necessidade que nós temos, nesse atual estágio evolutivo, de enfrentar um mundo extremamente materialista ainda, de muitas barreiras, de muitas dificuldades. O nosso corpo físico começa por ele. Ele é o primeiro grande obstáculo que o espírito enfrenta. E nós perdemos possibilidades, sensibilidades. Nós mergulhamos na carne e a nossa rapidez de raciocínio diminui 90%. Vamos falar assim. A nossa memória se esvai, ela apaga. Não podemos lembrar tudo. Um véu de esquecimento. E por aí vai. Nós precisamos de um período de adaptação fluídica, energética. Por isso é que tem uma gestação aí de 9 meses. Vem que os meninos estão com tanta pressa de equipe, tudo quase errado. Fica interessante, né? Dizem, não sei, não lembro. Mas assim, no século passado, os meninos nasciam e demoravam a abrir o olho, né? Os meninos não abrem o olho tão rápido, né? Já nasce pela terra. Já nasce. E eu vou até dizer para você o seguinte, se for percrustar os ultrassons da vida, eles já ficam lá 9 meses com o olhinho aberto. E tem uns que estão de olho aberto até antes de reencarnar. Já estão de olho. Já estão de olho no processo. Por quê? É a necessidade, é o processo evolutivo que está caminhando a passos largos. Esse é o ponto que nós podemos refletir. Mas o mergulho nesse processo, né, da reencarnação é extremamente valioso. Porque quando o espírito vai reencarnar, a partir do momento que ele tem condição, inclusive, de participar do seu planejamento encarnatório, existem ministérios lá no mundo espiritual, e entre eles o Ministério da Reencarnação. Estabelecido o mapa promoção, né? Definido a estrutura orgânica, como é que vai ser, quanto energético, família, paz, todo o contexto é planejado. Não é que tem uma fila lá e igual o espermatozoide, o mais rápido é que vai reencarnar, não tem isso não. Porque existe uma atração magnética que é favorecida pelos benfeitores espirituais. Então, de acordo com a necessidade da mãe e do pai e do espírito, porque aqui mãe, pai e o espírito reencarnante são irmãos. Lá no plano espiritual não é mãe não, viu? Eu ia falar, não é pai. Aí eu ia ficar bem com as mães. Olha, eu já fui logo da ferida. Não é mãe não. Aqui que se torna mãe transitoriamente. E depois não vai ser mãe mais não. É mesmo, depois que casa vai embora, nem lembra da mãe. Isso é simbólico, por isso que eu falo. Então lá no plano espiritual senta lá Gislene, Yolanda, Adelaide. Peguei essas três. Né?
Aí combinaram, são amiguinhos. Peça em tricô na Argentina, nessas crochê. Mas lá você sabia, você só esqueceu. A minha história eu só esqueci. Aí o que acontece? Chega lá, todas as amiguinhas de ir pra praça, de domingo lá no plano espiritual, sentar lá no Lago Azul, escutar moça, lá não tem axé, né? Lá não tem funk. Nestas regiões que eu estou falando. E tem outras que têm estilos muito piores, com todo respeito. E que ainda não chegaram na terra, estão vindo, galope. Porque o negócio vai piorando. Mas que acaba aquele estilo que cansou todo mundo e sumiu. Por quê? Vamos fazer lembrar das cavernas, dos tambores. Né? A gente escutava aqueles carros alegóricos nas regiões umbralim. Aí hoje fica todo mundo virando à noite assistindo os mesmos carros desfilando na Sapucaí. É o plano espiritual inferior na Terra. Você está pensando, o que você tem contra os carros alegóricos? Nada, viu gente? Nada. Eu só estou dizendo que, embora sejam maquiados de cultura, de reverência a Maria Santíssima, a Chico Xavier, aos santos, aos poetas, etc., por trás existem muitas coisas complicadas. É isso que nós precisamos pensar. Porque nós estamos num momento que não cabe mais ser enganado pela mídia. Porque você pode veicular uma notícia e dar um colorido para ela do jeito que você quiser. Captaram? Então, com todo respeito aos sambistas, né, a turma que gosta de samba, que possam estar assistindo essas mensagens. E nós admiramos, porque é bonito mesmo. Né? Cores, luzes. Né? É bonito. Muito trabalho. Assistência social, para milhares de pessoas vivem em função disso. Mas um dia nós vamos entender que não é a purpurina que nos coloca elegante. É a capacidade de brilhar a própria luz. Ai, ai, ai. Ah, o filho do irmão dele conosco. Eu tenho que passar por você tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu gosto de falar do pão compacto. O lanche. Eu sou da área do luxo. Aí vocês dão as risadas. Certa feita, nesse manifestação do transporte de batom. Aí o Chico olhou, Nenê, você tá tão lindo. Aí o Chico perguntou, e o batom? Aqui a gente passa também. Então não é porque foi pro plano espiritual que vai mudar o sistema, não. E diga-se de passagem, preservem a beleza física. Encantam os homens, encantem as mulheres. Mas a nossa conversa aqui é a beleza da alma. Não é verdade? Porque a beleza da alma é que efetivamente nos coloca na condição de ser feliz, de verdade. Porque a beleza aparente do mundo, da ilusão, ela acaba. Um amigo meu, conversando comigo, começou a falar que estava assistindo um vídeo com a fotografia do pessoal de Hollywood, da época que ele assistia os filmes, e as mesmas fotografias, e essa turma toda hoje. Aí eu falei assim, graças a Deus, os pessoal eu fico velho. Eles também ficam velhos. Olha quantos anos dele. E a gente fica movimentando no plano da aparência. Captaram onde a gente quer chegar? Nós estamos falando da importância de cuidarmos da beleza íntima. Mas para isso a gente tem que passar pelo processo da infância. Mergulho, silêncio. Embora do lado de fora está uma bagunça danada, mas nós estamos num processo de adormecimento. Porque depois que passamos do processo do planejamento, no momento de definição da reencarnação, o espírito é levado a um chamado sonoterapia.
dom. Inclusive para que haja a redução perispiritual, para que ele possa diminuir os espaços. O perispírito ele é o mesmo, mas diminui os espaços intratômicos, para que ele, naquele movimento, ele seja o agente para administrar o próprio processo da fecundação, né? A própria estruturação do feto. Não é papel da mãe. A mãe só dá a natureza. Mas o desenvolvimento do embrião é de competência do próprio espírito. E se o espírito não está vinculado, o embrião não se desenvolve. Então, depois que nasce, né, que ali nós vamos chamar os 9 meses de gestação como um processo de intercessão muito interessante, porque os 9 meses representam para o espírito uma reminiscência de toda a sua história espiritual. Observem para vocês verem, é com esta visão. O espírito vive todos os reinos inferiores ao homem, né? Desde os princípios unicelulares, né? Dentro do próprio movimento dos minerais, o movimento aquoso, dos cristais, a formação, até a questão vegetativa, né? Aí o desenvolvimento do corpo, os processos instintivos, e aí ele vai se despertando lá dentro, né? Lá dentro simbolicamente, que o espírito não está mergulhado lá não, aí é o corpo. O espírito, ele, dependendo da condição espiritual dele, ele está muito fora da própria ambiência da mãe. Nós não podemos imaginar um espírito de Francisco de Assis reencarnando no útero de Dona Pica, né, sua mãe, e ele lá 9 meses adormecido. Como, da mesma forma, nós hoje não podemos conceber mais que nosso espírito dorme junto com o nosso corpo. O corpo entra no sono, mas o sonho representa a emancipação da alma. Estudemos a segunda parte do livro dos Espíritos. Emancipação da alma. Ou seja, dorme o corpo e nós continuamos trabalhando no espiritual. Agora, para onde que tu vai? O que tu vai fazer enquanto o corpo dorme? Vai depender do seu foco de vida, da sua tônica, das suas necessidades. Então, nós aqui podemos dizer negócio. E quando nós vamos dormir, nós fazemos uma prece e pedimos o quê? Senhor, proteção, né? O que mais? E acima de tudo, trabalhando. Acima de tudo, trabalhando. Assim que tem sido as suas preces, sou usado e ainda pergunto. Senhor Jesus, você sabe que uma reunião mediúnica, trabalha, atende entidades espirituais, vai para casa, tranquilo, se alimenta, não sabe que está trabalhando, né? Aí chega em casa, dá uma fome. Como que dá fome? Mas tem que tomar cuidado, porque se chegar lá e falar da fome, aí vai dormir o corpinho. Obviamente, vamos pedir para Jesus permitir que a gente continue a reunião. Assim. Aí nós vamos no dia seguinte um ligar para o outro, olha, aconteceu isso. Foi mesmo. E olha, teve mais esse detalhe, é mesmo. Passou desapercebido. Quer dizer, nós estamos em comunhão de pensamentos e atuando no plano espiritual. Não é assim na prática que acontece com você? De repente você, a senhora sonha com o pai desencarnado. Aí ela levanta de manhã, vai lá na cama da filha, mamãe, acordei, agora sonhei com o vovô. E olha, a senhora estava abraçada do meu sonho, não estava abraçada. E olha o sonho maravilhoso, gente, que coincidência, ela sonhou mesmo que eu. Como somos infantis? Porque desconhecemos. Ali, está ali, matemático, não é livro dos espíritos, não é doutrina espírita, não é expositor espírita, está falando não. A vida está dizendo que isso é fato, isso é ciência, isso é metodologia. E inclusive a criança é muito sensível, porque ela está ainda vivendo o processo da intercessão, entendeu, Marcoé? Ela está vivendo a intercessão.
Então ela ainda não está cheia de peias, cheia de grilhões, de algemas, dentro do mecanismo da rotina, do contexto da evolução horizontal que é a nossa vida. Está pagando conta lá, não está preocupado. Os pais estão num processo dificultoso com eles. Muitas vezes os pais querem que os filhos estejam na mesma rotina estressante deles. Meninas, estão atrasados para a escola, e você aí, namorando pão, bebendo café. E o pai já está assim, porque depois eu tenho a reunião, eu tenho o trânsito, eu tenho que fazer aquilo. E o menino lá no plano espiritual, e coitado, sendo açoitado, chicoteado. Por alguém que não está entendendo aquele processo. Mas se eu for entender e não fizer nada, todo dia eu chego atrasado para o escritório. Todo dia ele vai para a diretoria porque chega atrasado lá na escola. Como é que eu faço? Pois é. É necessário tu mergulhar na infância que viveste e começar a permitir que nasça um novo homem na tua intimidade que tenha mais entendimento. Mas para esse novo homem nascer, Marco Aurélio, depois da criança ele tem que ser adolescente, tem que ser jovem, ele tem que se matricular na universidade da vida, ele tem que ler. Ninguém aprende sem ler. Ah, casamento espiritismo, para mim só assistir palestra, isso não vai conseguir. Porque, aliás, esse movimento aqui não é para ensinar espiritismo, não. A gente vai pensando assim, depois. Uma reunião como essa é muito mais congraçamento, reunião, no sentido de reunir ideias, organizá-las. Por isso que muitas vezes a gente fica aí um tempinho aí escutando, né? Vocês não estão escutando. Por exemplo, vocês estão se escutando. Vocês estão tendo a oportunidade de abrir o coração para ouvir aqueles que tutelam vocês. Porque, por exemplo, eu que estou falando, eu estou tendo a oportunidade de ouvir quem está ditando o que eu estou repetindo para vocês. Diga-se de passagem com muita bondade. Eu acho que. Porque nós estamos aqui aprendendo? Não. Nós estamos recordando uma série de lições que nós já recebemos no tempo e no espaço. Muitas delas até no plano espiritual antes de aqui encarnar. Nós fizemos tudo. Chico Xavier, que reencarnara no dia 2 de abril de 1910, ficou no mundo espiritual quase 30 anos se preparando para ser o médium que ele conseguiu ser. E foi com exuberância. Mas ele teve um preparo. A vida dele foi toda organizada. Diga-se de passagem, organizada no sentido até da definição da sua família. Vocês assistiram o filme Chico Xavier, vocês têm lido histórias sobre o Chico Xavier. Vamos começar a apreciar a vida do Chico, fazendo uma associação com a nossa vida. E no nosso contexto aqui, inclusive, com a necessidade dele ter sido criança e ter vivido as angústias que viveu como criança. As dificuldades que ele viveu em família. Porque um grande desafio do médium começa na família, no lar. Depois é que ele vai exercitar a mediunidade dele, os trabalhos dele fora do lar. Primeiro na família. Vamos pensar nisso. Porque, mergulhados nesse contexto, é que nós vamos tendo a oportunidade de receber os primeiros ensinamentos que vão nos auxiliar na fixação dos caracteres. Porque tem coisas, viu, Cláudio, que a gente chega a determinada idade e a gente não consegue assimilar. Mas quando receptivos, naqueles movimentos da infância, são de fundamental importância para garantir daqueles aprendizados que nós vamos, com o passar do tempo, recebendo pelo viés da vida. Diz Emmanuel: filhos,
nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Exatamente o que nós falamos agora. É uma chapa que vai registrar imagens. É isso? E que vai influenciar a existência inteira. Observemos isso. Indiscutivelmente. A instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É qual a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhe é, em que lhes personaliza as manifestações. Esse momento é o momento da indução magnética, em que o coração, a sensibilidade da criança está pronta. E o registro é muito mais eficaz, como diz Emmanuel, do que palavras, do que roteiros, do que livros, do que discursos. Continua Emmanuel: as crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Vamos ler tudo, não, porque o texto é longo. Câmera fotográfica pronta a registrar. Aparelhagem nova. Olha que interessante. O espírito é velho, não é? O espírito está na condição de repetente. Mas na realidade, no processo em que ele reinicia, dentro do mecanismo desse mergulho, da reencarnação, ele está pronto no sentido de receber no coração dele. O problema é a forma que nós ministramos o conteúdo educativo. A forma com que se passa o que ele deveria, na realidade, receber de uma forma mais elaborada, mais rica. Nós temos muita dificuldade no processo da socialização, não é verdade? Tanto que a lei de sociedade é uma lei divina e natural que Allan Kardec nos apresenta um belo tratado no Livro dos Espíritos. O espírito tem necessidade de conviver, de viver e de conviver. Até me lembrei de um amigo que diz assim, que viver é fácil, conviver é o desafio. Não é verdade? Conviver é o desafio. Por quê? Na convivência, nós vamos próximo, nós vamos o quê? Ter a oportunidade de conhecer mais um pouco da estrutura psíquica do companheiro que está conosco.
Porque no contexto social da vivência, né, nós maquiamos muitas coisas. Nós vestimos muitas máscaras. Assim. Eu brinco que a gente tem máscara para o serviço, tem máscara para a família, tem máscara para os amigos. Ainda mais quando o indivíduo tem muitos amigos. Ele tem máscara para conviver no futebol, máscara para ir para o clube, máscara para ir para a festa, máscara para... máscara todo jeito. Vai sair de casa, abre o guarda-roupa. Como é que chama quando o guarda-roupa é grande? Cruz. Aí ele abre o cruz. Aí tem o close das roupas, tem o close das máscaras. Aí faz a associação da máscara com a roupa. Pra ficar bem no baile da fantasia. Não é verdade? O que foi, Glória? Você tá rindo? Você tá rindo do close ou das máscaras? As máscaras. É carnaval? Não é carnaval? Aonde a festa é que a carne nada mais. Isso é simbolismo. Só para aprender assim, mano. O assunto aqui é outro. Aí nós temos a máscara. Com isso, a gente quer ter sucesso, ter prestígio, ter dinheiro. Tanto que até determinadas profissões exigem que o indivíduo tem uma apresentação assim. É ou não é, gente? É. Então, ai dele se não apresentar dele. Está errado? Não, não está errado. Nós estamos avaliando como que nós nos comportamos na vida. Por quê? Você pode ter a máscara, que é exigência da sociedade, mas não ser mascarado. Entendeu? É isso, dona Yolanda? Ai, complicou. Dona Yolanda foi logo lembrar de quem? De Jesus. Complicou tudo agora. Sabe por quê? Dona Yolanda, sabe por que isso complicou a gente? Nós estamos bem da segunda-feira do carnaval. Porque a senhora foi lembrar da sexta-feira da paixão. Nós não vamos ficar tristes. Eu esqueço o santo. Por quê? Jesus vestiu máscara para estar com os homens? Diga-se de passagem, ele desvestiu de todas as prerrogativas, de todas as facilidades. Ele abriu mão. Embora ele não sabe que ele não abriu mão. Mas isso é simbólico. O filho do homem, por exemplo, não tem uma pedra para recostar na cabeça. O Emmanuel nos lembra que Jesus não tinha bens terrenos. Tinha. Barco dos pescadores, a casa de Simão, enfim, a casa de Lázaro, suas irmãs, o palácio que ele visitou era de Caifás, de Herodes, Pilatos, os demais. Ele não tinha nada. O único bem que Jesus teve foi a cruz. A cruz do Cristo. Oi? Que vai junto, né? A cruz leva a coroa, leva o espinho, leva a chibatada, leva a tortura. O assunto é complexo, mas ele é de muita importância para nós. Porque não é comprando máscaras que nós vamos ser felizes. Não é comprando o outro que nós vamos adquirir o reino do céu. Por isso que Deus nos coloca na condição de mergulhar na carne, nos tornarmos crianças, para a gente começar tudo de novo. Como é que a criança vem ao mundo? Oi? Rua. No bolso.
estão com a mão no bolso dos tempos atuais, né? Agora não sei se é para colocar coisa no bolso ou para tampar o bolso, para ninguém tirar nada. Vamos pensar? A criança, nós nascemos limpos. O problema é que nós vamos trazendo as sujidades. Nós é que vamos colocando as roupagens, inclusive necessárias para andar no mundo, porque ninguém vai andar nu por aí. Mas a questão é que Deus nos concede os recursos, as oportunidades. A questão é saber como que nós estamos utilizando esses recursos. Porque quando nós nos desviamos do contexto que nos traz tranquilidade consciencial, significa que nós estamos nos enveredando por caminhos contrários. E a providência divina há de nos auxiliar para retornar, ou melhor, retomar. Retornar não. Nós vamos para nós retomarmos o ponto de partida. Você não vai voltar. Ninguém volta para reconstruir. Mas nós podemos construir a partir do ponto em que nós descobrimos que precisamos. Não sei se deu lá. Acho que o assunto hoje está meio complicado, tá não, Cláudio? Ah? Quem que gostaria de falar? Clay, nos ajude. Ah? Soninha, o que você está pensando aí, querida? Você está próximo da câmera, fala em alto bom tom para ela registrar a sua voz. Estou pensando na complexidade mesmo do assunto, porque a gente entender o motivo da reencarnação, da preparação para a reencarnação, e se a gente está cumprindo mesmo aquilo que foi programado, né? Isso é muito complexo na vida da gente, que é a questão que acho que todo ser humano está procurando, está em busca de saber se está sendo cumprido direitinho a programação. Né? Olha o que o Emmanuel coloca. Os pequeninos acham-se, desse modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, olhando devagar para a gente ir com calma, pois trazem de estágios anteriores, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio. O seu filho, a sua filha, são amigos que estão retomando o convívio transitoriamente, porque eles vão passar, como você passou por aqueles que foram os teus pais, como tu está passando por aqueles que são teus amigos. Então a vida é uma viagem. Você está de passagem. Os filhos estão de passagem. Então nos imaginemos lá na rodoviária, claro. Você que esteve lá na União Espírita Mineira lá. Quantos que passaram lá olhando os vivos? Todos vão de passagem. Porque a rodoviária não é para você ficar. Então vamos falar que a reencarnação é uma viagem. Ou melhor, uma rodoviária. É uma rodoviária. Nós somos passageiros de tudo quanto é ônibus. Malacacheta, Poços de Caldas. Hein?
fora. Campina Verde, lá no Triângulo. Nossa, começar a lembrar de viagem. Sabará. Santa Luzia, terra de Francelina Gomes, a vovó escrava de Chico. Sabiam que a avó de Chico era uma escrava? Ai, que começou a rainha de Chico encarnar no meio da escravidão para se libertar. E o povo não vê. Vê, mas não vê quem foi Chico. Porque nós não conseguimos ver nem quem somos nós. Então nós vamos ver quem foi Chico Xavier. Nós não sabemos das nossas histórias, mas nós sabemos que nós podemos fazer. Inclusive sabemos também o que devemos fazer. É uma coisa é você saber o que você pode, a outra coisa é você compreender o que você deve com esse poder. Você julga ser soberano e não o é. A vida ensina. Nas noites passadas nós fomos viver uma experiência de um espiritual muito interessante. Um companheiro que estava nos ensinando um pouco sobre a dor. Ele começou a contar a sua vida pregressa aqui na Terra. Uma história parecida com a de André Luiz. Mas aí ele foi contando, vivendo o processo da dor, que chegou para ele no momento do ápice da vida dele, para convidá-lo para ir para o mundo espiritual e mostrar a impotência dele diante da vida. Marco Aurélio, ele nos disse assim: só quando nós estamos vivendo a dor, na intimidade, carcomendo, quebrando grilhões, é que a gente percebe o sentido. É duro dizer isso. Porque nós temos dois caminhos para evoluir. Tem gente que fala que o que é pelo amor ou pela dor. Nós temos aprendido que é ou pelo amor ou pela lógica que a dor traz. Porque a dor tem sentido. A tempestade não chega à toa não, viu? E olha que tem onda quebrando o rochedo aí e a gente não percebe. Aí vem a calmaria e daqui a pouco vem a onda lambendo o rochedo de novo. E a gente acha que está tudo bem. Aí na sétima vez dá a calmaria. Aí vai, vem o processo de novo. Daqui a pouco vem o tsunami. Aí invade. A água passa. Aí não é rochedo que aquela água vai passar. Ela vai invadir a ilha toda. Aí fica todo mundo assim. Não vou brincar com a natureza. Estamos aquecendo o planeta. Como somos infantis. Porque na realidade, nós não brincamos com a natureza lá de fora, nós estamos brincando com a natureza íntima. A lá de fora, gente, está sob a égide da inteligência suprema do universo, da causa cáusica de todas essas coisas. O homem vai destruir o planeta. Isso é para vender revista, jornal, para sustentar movimento, politiqueiro, embora progressista, porque tem seus aspectos de progresso também. Não podemos fechar os olhos. Porque enquanto para de julgar a casca de banana pela janela do ônibus, de alguma forma está começando a valorizar a casca, que ela pode ser aproveitada. Aí daqui a pouco começa a avaliar que tem um monte de coisa que pode ser aproveitada, como por exemplo sentar com o filho, visitar o filho no hospital, valorizar uma boa conversa, ao invés de ficar jogando conversa fora, que é o que a sociedade faz com muita pujança.
Eu falei com uma amiga ali atrás agora. E a frase do poeta, que fala demais por não ter nada a dizer, é típica do homem que está caminhando no mundo sem destino claro. Ele está navegando no mar revolto, de ondas revoltas, mas não sabe, não tem bússola, não tem direção. Aí fica assim, sujeito às marés, aos ventos e até a calmaria. Fica sujeito aos embates e até a condução dos benfeitores espirituais que muitas vezes tem que intervir para nos ajudar. E intervir. O que aconteceu, por exemplo, no processo da chegada dos portugueses, quando se aportaram aqui em 1500, nas naus do nosso querido saudoso Cabral. Teve intervenção divina. Tanto é verdade que os índios receberam os portugueses de braços abertos. Sabe o quê? Além de terem sido corações dóceis, reencarnados para o tal mistério, eles viram um ambiente espiritual que circundavam aquelas naus. As hostes superiores, coordenadas por Ismael, estavam vendo os espíritos superiores, chegando aqui para fundamentar em um porto seguro para o grande futuro da humanidade. Porto seguro. Porto seguro é o objetivo dos modelos. O objetivo de quem caminha em busca da felicidade e da evolução é isso. Então, por isso que o Brasil há de ser o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Esta é a missão de cada um aqui. Representar o Cordeiro, representar o amor, representar a renúncia, representar a ética, representar a moral. Obrigação nossa, eu vou falar assim, não é não. Você pode até achar, mas reencarnar no Brasil é uma dádiva. E nós nos comprometemos antes de reencarnar, Cláudio. Puxa vida, eu não aguentava mais o sofrimento lá da Ásia. Aí o Senhor tem um lugarzinho para você. Vamos para lá. Não aguento o poderio da Europa. Tem um lugarzinho para você. Aonde eu vou te falar? Esse pessoal sombrio, triste, coração gelado, não quero isso mais. Tem um lugarzinho para você. Você vai sorrir muito. Você vai sambar à vontade. Ei! No Brasil, essa terra que abraça os homens que estão nos renascendo, nos escombros do terra. É aqui. Milhões de quilômetros de costa. Com esse formato de coração, os homens tentaram de tudo guerrear para separar. Mas Ismael estava cintando isso magneticamente. Tentam invadir, tentam comprar, tentam fazer de tudo. Mas não conseguem. Porque as fronteiras estão blindadas pelos espíritos superiores. Só entra aqui quem pode entrar. E nós entramos. Por que nós reencarnamos aqui com essa diversidade de cultura, de raças, de religiões? Por que tudo isso? Porque assim será o mundo do futuro. Casa aberta, esse mundo do futuro, com esse Brasil tão atrasado. Olha, nós não estamos falando do atraso de fora.
Nós estamos querendo avaliar as virtudes que estão na célula. Aqui nós podemos falar de fraternidade. Briga aqui, mas no final das contas tá bom, desculpa. Vamos fazer o almoço, vamos viajar, vou pular carnaval. Ficou todo brigando com o time. Chega no final, ninguém caiu, ninguém subiu, ninguém ganhou. Só ganha um. Só ganha um e tem 20 brigando. Que ideia é essa? Que o grande lance é participar, derrotismo. O grande lance é ganhar. É o ideal do esportista. Mas se nós verificarmos no bojo, batendo tudo no liquidificador, o que vale é participar. Não é assim? O que vale é estarmos aqui vivendo os procedimentos, as transformações, aprendendo, sabe? Lutando, discordando, inclusive vendo aberrações. Faz parte. O processo de evolução tem que ter fruto teratológico. É a resposta do que nós encontramos lá atrás. Então o abandono que nós estamos sofrendo hoje, o que fizemos? Abandonamos ontem. Pode ter sido este ou o outro. Não importa. É triste quem oferece o escândalo. Quem está vibrando o escândalo. É triste. Mas sabe por que é triste? Porque nós nos entristecemos, porque conhecemos o saldo disso. Por que nos agride tanto quando a gente vê uma cena de violência? Porque nós sabemos o resultado dessa violência. Na intimidade sabemos. Você assiste um filme épico, guerra, matança, dá asco, não dá? Dá muito, tem gente que vive. E quem está vibrando, olha lá, agora vai o batalhão aqui, fronte, artilharia, agora vai dar certo, ele está vibrando. Está na faixa. Mas para muitos, não, mas lá, não para de morrer gente, é sangue pra cá, sangue pra cá, ai, desliga, acaba, olha, eu não aguento. Aí fala pro marido, não assista esse filme. É porque já teve lá. Porque já viveu isso. E já teve um marido que morreu lá. Porque já limpou sangue. Nós conhecemos a história da humanidade, não é por filme, não. Só por livros. É porque a história da humanidade, ela reflete a nossa história. Por isso é que a gente identifica com determinadas histórias, determinadas facetas da história. Por isso que a gente se identifica com determinados povos. Dá lá a guerra, Inglaterra e França, fica na torcida para a Inglaterra, dá tudo errado. Não sabe por quê. Que hora que acaba essa guerra? A gente manifesta determinadas experiências sem saber. E tem médico que nem pode assistir determinados filmes, que começa a ver aqueles castelos lá da Hungria, da Romênia, da Irlanda. Acaba o filme, vai dormir. Fica dentro do castelo. O campo mental, na hora que está assistindo o filme, projetou lá no passado. Depois, para sair do castelo, haja reunião mediúnica, haja dor na coluna. Fecha esse circuito. Não precisa disso. Casa Aberta não tem tempo de ver filme. Não tem problema. Mas você continua reencontrando com muitos desses corações por aí. Sabe aquele dia que você vai comprar aquela couve na feira? É aquela dona que você não suporta, que você olha para ela e tem um gibi. Você só compra a couve lá porque ela é baratinha. Mas que eu não gosto dele, eu não gosto. Sai da loja da dona, a couve está até murcha. Tanta vibração negativa, ele cruzou. Vai fazer a couve lá, ninguém come. Não, mas vou na couve hoje, salgado. Tudo vibração complicada lá do intercâmbio entre as duas, na hora de comprar a couve.
que a antipatia, a aversão? E por que lá na feira só ela que vende aquela corvinha que te atende? E você acaba sendo obrigado a ir lá. E um elo magnético que tu não enxergas. Existe uma situação ali de circuito fechado com o passado, que a própria espiritualidade te coloca ali, naquele contexto, para você ir diluindo isso com o passar do tempo. Até que acaba que as duas diretamente estão começando a encontrar até no culto da igreja evangélica lá de novo. Nossa, ela está lá. Ah, ô pastor, põe aqui. Daqui a pouco elas estão fazendo as preces juntos. Vamos ser batizadas no mesmo dia. Na hora das homilhas lá, uma do lado da outra. De nosso Senhor Jesus Cristo, como dá para resolver. Uma do lado da outra. Daqui a pouco as duas já estão se preparando para ser duas irmãzinhas que vão encarnar gêmeas no mesmo tempo. Elas já estão espiritualizadas, porque rezavam tanto lá no culto, né? Mas daqui a pouco são duas irmãs. Igualzinho, sem tirar nem pouco. Mas aí começa a disputar. Elas são iguais. Mas quem é mais inteligente? Quem tem mais namorado? Quem faz as provas melhor? Mas já melhorou bastante, porque antes uma mandava a guarnição invadir lá o castelo da outra. Já está bem, já está se ajustando. Isso é só a reencarnação do faculto que dá essa oportunidade. Daqui a pouco está sentada no centro espírita fazendo tarefa de mandar. Agora as preces são dinâmicas. Uma já olha para a outra, que saudade, que é verdadeiro. E se for falso também, melhor falar. E aí, dona Ela, saudade de vocês, que os escutores, você vê, mas eu tenho saudade de mim. Saudade de você, Rita. Falsidade, né? Melhor não falar. Então mergulhamos para reiniciar. E no reinício, precisamos de educadores. Então a reunião vai caminhando para esse movimento, para nós nos posicionarmos realmente como aqueles que já atingimos uma determinada idade e que estamos sendo convidados para sermos educadores. Porque todos aqui tivemos educadores. Nós tivemos, né? Todos aqui. Pais, tios, professores, amigos, inimigos. A vida nos ensinou muito. E por isso, inclusive, estamos aqui numa casa espírita. Eu não posso imaginar que eu vim aqui por aventura. Ah, eu só vim de carona. Tudo bem, mas você veio. E se você veio, não pense que você veio porque você quis apenas. Porque foi oportunizado a sua vinda. Agora, bem-aventurado quem é pegar esse gancho. Não é para ficar espírita, frequentar a reunião. Mas pegar o gancho e refletir o que está acontecendo na vida. Por quê? Por que a dificuldade? Por que a facilidade? A vida está te dizendo, desperta. Como diz o Evangelho, desperta tu que dormes. Isso é lindo, né, pai? Desperta tu que dormes. Para que o Senhor nos engrandeça. Para que o Senhor passe a agir em nós, contando com a nossa adesão aos propósitos de servi-lo. E como que nós vamos servir ao Senhor? E que Senhor é esse? Deixa eu explicar. O Senhor é o Criador, é o Pai, que se manifesta em você através da sua consciência. Não é isso, não? O Senhor. Esse é o Senhor. É o Senhor da vida. É aquele que te diz, vez por outra, é por aqui, será, está certo, ó, cuidado, esse é o Senhor. Não, eu acho que é por aqui, vamos lá. Na hora que você conclui, não é por aqui, você está dizendo, Senhor, é por aqui. A conclusão, ela é, na realidade, um fator chamado intuição, ou intuitivo. O nosso progresso se dá por processos intuitivos. Porque os espíritos não interferem diretamente nas suas escolhas.
mas eles te inspiram. Agora, a conclusão é resposta do seu espírito diante a fatores inspirativos, indutores. Os Espíritos colocam um livro na nossa mesa. Quem vai ler o livro é você. E na hora que você chega na conclusão, se a sua intuição está associando o seu histórico de vida, o seu passado e as inspirações que estão vindo do futuro. Deu aí? Então a eureka, que é chamada aí, isso aí é o grande movimento que nos leva ao futuro, impulsionados pelo passado, e nos coloca aqui agora na condição de concretizar o que nós estamos percebendo. A intuição está projetando para nós sermos espíritos imortais, conscientes. Porque ser espírito imortal nós já somos, querendo você ou não. Agora, conscientes das nossas responsabilidades e procurar modificar para melhor é o que nos espera a vida. Então, nesse momento, nós somos educadores, embora continuemos a ser educados. A condição de aprendiz nós não vamos perder jamais, porque o mestre estará sempre adiante. Não sei se deu lá, mas como discípulos aprendendo, a vida diz assim: agora reparta, agora instrua, agora facilite, agora conceda. Então Deus nos dá a condição de sermos pares, de sermos amigos, de estarmos na sociedade, dividindo o pão. Numa relação a dois, somos educadores e somos educados. Esse movimento é um movimento que define uma relação rica, pródiga. Porque a relação de quem só concede, ela não é uma relação de reciprocidade. E aliás, quem só está recebendo, não se sente confidente, não se sente expoente. A relação ela deve ser estabelecida no mecanismo de interação fraterna, de troca, dádiva, colheita. Então, quando alguém fala, ele é educador. Você é educando, você está assimilando, escolhendo, definindo isso aqui, isso aqui, isso não quer. Se eu concordo, você é educando. No momento em que você sai para expor, do lado de lá tem que se calar todo mundo. Né? Observe, no mecanismo da didática do aprendizado, só nesse ponto como nós temos dificuldade. Quando o outro está falando, nós temos uma grande dificuldade de ouvir. Por isso, diga-se de passagem, parabenizamos vocês por ficarem aqui tanto tempo nos ouvindo. Embora não estamos satisfeitos, porque o grande lance seria que houvesse uma participação, que não fosse um monólogo. Mas o ato de sentar aqui para ouvir, nós estamos já dizendo para nós mesmos que nós estamos dando um passo. E há quanto tempo eu não fazia isso? Ouvir. Porque eu não ouço o meu marido. Eu ouço, na verdade, dialogo com ele quando é Deus, graças a Deus. Mas será que você ouve mesmo? Aí tem um criticando ali, calma. O discurso aqui não é direcionado para ninguém. Será que você ouve mesmo? Lógico. Eu ouço, depois eu falo. Aí tem um amigo que convive com a gente que ele fala que tem. Outro dia eu perguntei, como é que está a sua esposa? Está bem? Eu não sei, tem uns 6 meses com o coração. Eu falei assim, como assim? Se ela não me deixa falar. Isso é uma brincadeira da sociedade. Mas será que nós ouvimos mesmo? Estou dizendo ouvir
com ouvidos de ouvir. O que ele está querendo me dizer? O que essa fala é boa para o meu aprendizado? A tendência é estarmos com compulsão psicológica por aí. Porque a vida já é tão agitada que a pessoa está falando, enquanto ela está falando, você está se armando com o discurso para rebater. Então você não está ouvindo. Você vai participar de uma reunião, você já vai cheio de metranca na mão, cheio de escudo, metralhadora, revólver. Você está indo para a reunião. Hoje eu pego ele. Reunião é verdade, não é para guerra. Talvez você está indo para o lugar errado. Você tem que ir para o fronte. Você tem que colocar baioneta. É? Aí entra na Bíblia, pega a espada, você tem que ir para lá, para a arena, circo máximo. Deixa eu viajar mais, vocês estão querendo viajar. Vamos embora. Você não está indo para um encontro. Esse encontro não é fraterno, começa por aí. Ele não tem evangelho. Não tem. Porque ouvir é uma arte. Para que a gente possa falar com decência, com educação, com nobreza. Temos 2 ouvidos e uma boca só. E dentro dessa boca tem uma coisa que é um problema. A língua. Que a língua mata. A língua é poderosa. Porque a palavra vitaliza ou destrói. Então, numa relação, nós precisamos de treinar melhor isso. Para ouvir com a alma. Então, a criança, por exemplo, ela precisa de ser ouvida. Como educadores. Olha, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas debatendo esse assunto, porque é muito rico. Estou falando, só estou no primeiro ponto, ouvir. Se você não ouve, se você não escuta, se você não ausculta, quanto mais fundo ainda. Auscultar é a capacidade do espírito de adentrar na intimidade para recolher essência. Porque muitas vezes o indivíduo está falando, a criança está falando, mas ela não está expondo realmente o que está por trás. Ela não sabe. Ela não tem ainda, talvez, o raciocínio até organizado. Então ouça a sua criança. E para ouvi-la, muitas vezes é necessário um toque, uma presença, estar mais com ela nos detalhes. Porque quando o educador consegue estar próximo dela e ela sente as vibrações do amor, porque o amor é que é a porta, tá? O amor é que abre o reino dos céus. Enquanto não vos converteres, não podereis entrar no reino dos céus, capítulo 18 de Mateus. Jesus nos leva para um mundo espiritual maior por amor. Isso acontece quando nós estamos em festa, quando nós estamos amorosos, quando nós estamos receptivos, quando nós estamos entregues, quando nós estamos doando, há intercâmbio. Então as portas se abrem e tudo flui, não é igual na Bahia. No Bahia tudo flui, eu fico esperando. Mãe, acorda, será que ela vem? Os amigos baianos. Porque aqui tem muito mineiro que é até pior. Mineiro é uma preguiça, mas lá no Rio também tem preguiçoso em São Paulo. Tem preguiçoso para todo lado. E eu até digo assim de passagem, nós estamos com tanta pressão espiritual para ver se a gente agora encana o pé. Se a gente for pensar bem, nós somos muito acanhados na nossa vida. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o bem é acanhado. O mal é resoluto, é irreverente. O mal vale. O bem fica assim, será que eu vou bem? Eu vou ou não vou? Ainda tem um bem do lado. O bem tem espaço.
É lógico que tem. Se não tiver um bem, vai ter um mal. Ei, dona Neuza? A gente pensar. Então a educação, no sentido mais evangelizante, é aquela relação em que não há o superior e o inferior. Há educadores e educando, que vamos revezando nessa posição. E quando tem amor, a interação, a entrega, a respeito. Se fizermos um mergulho na nossa história agora pregressa desta vida aqui, possivelmente vocês vão se lembrar de um educador que passou na vida de vocês. E aquele que vocês vão se lembrar, possivelmente é aquele que mais deu amor, deixou saudade. E foi o que mais te ensinou. Nem sempre estes é porque eram os melhores professores. Tinham melhores didáticas. Mas aquele professor que te amou, deles, como um aluno que é quase que um filho, nos colocou tanto no colo, a matéria dele, se nós tínhamos dificuldade com ela, possivelmente ela encontrou ressonância e a gente teve muito mais facilidade de acolhê-la. Porque entre o educador e o educando não pode ter barreira, não pode ter distância. Há um intercâmbio. Porque há respeito. Porque quando você tem intercâmbio e não tem respeito, aí daqui a pouco fecha a porta. Invadiu demais, fecha, natural. Então, quando tem amor, há respeito, há equilíbrio, há responsabilidade, a moral, a ética. Foi o que Allan Kardec aprendeu com Pestalozzi. Era a forma com que Allan Kardec tratava suas crianças. Nós colocamos no quadro uma frase de Gregório de Rara, que foi um educador suíço, e essa frase era uma frase muito utilizada por Pestalozzi e depois incorporada por Allan Kardec. Eu quero que as minhas crianças só creiam naquilo que lhes possa ser demonstrado. Exatamente como 2 e 2 são 4. Que frase! Eu quero que as minhas crianças só acreditem no que possa ser provado. Se a gente quer que as nossas crianças sejam homens de bem, elas têm que provar isso. Elas têm que sentir que isso é possível. E elas podem ver estes exemplos a partir de nós mesmos. Se nós idealizamos o melhor para os nossos filhos, aqueles que estamos de alguma forma auxiliando, comecemos por nós mesmos. Esta é a grande vitória. Há de ser o pilar a fundamentar a família do futuro. Porque a espiritualidade maior nesse instante de transição na Terra está focada no soerguimento das famílias espirituais na Terra. Porque a crise de identidade do mundo passa pela queda das famílias que esqueceram a ética, esqueceram o equilíbrio, esqueceram as religiões. Por isso não temos mais tão fartamente as matronas e os pais, aqueles que arrebanhavam as ovelhas. Porque nós temos tanto tempo para tanta coisa e não temos tempo para nós mesmos, os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Porque como perpetuar a família ao longo do tempo se não há perpetuação do amor, dos bons exemplos, das condutas que edificam? Meditemos nesse momento que nos aproximamos, inclusive do fim do ano de 2011. Mais um ano se foi, uma rapidez incrível.
E ano que vem é o ano do fim do mundo. Calendário mágico, previsões dos falsos profetas de plantão. 2012 é mais um ano que no número 12 define completude. Jesus tinha 12 apóstolos, temos 12 meses no ano. Quem sabe não possa, todo esse movimento está nos indicando que nós estamos concluindo uma etapa muito importante, mas que há de se abrir outra, muito mais exuberante, na qual verdadeiramente iremos representar Jesus entre aqueles que tanto amamos. Época essa em que a fraternidade, a igualdade, a liberdade hão de ser instauradas na intimidade de nossas famílias e de nossos corações. Oremos e confiemos na espiritualidade maior que está conosco em todos os momentos, aqueles instantes mais difíceis, como também naqueles movimentos de muita vida. Que o Brasil realmente possa ser expressado em nós como uma terra feliz, fértil, alegre, pródiga, a sustentar o mundo que há que nos aguarda, tão sofrido, cheio de crises e carente de esperança. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos.